Olá, gente, bom dia. Agora são 5h07 do dia 21/3/2026. Feliz ano novo, né, para vocês. Meu nome é André, eu vou fazer uma leitura. Eu estava aqui, eu regravei, mas na hora que eu estava para gravar era 5, quase 5h05, e eu disse que eu estava fazendo uma ferramenta que é essa aqui. Eu estava trabalhando, que é essa aqui, ó, essa mesa aqui. Mesa de radiestesia, sabe? E aí essa ferramenta, a gente pode fazer não só para pessoas, né? Pode fazer para animais, para residência. Então eu sempre faço aqui para casa, faço para mim. Ontem eu fiz para mim, hoje eu fiz para a rua que eu moro e também fiz para a cidade que eu moro. E aí eu disse que estava muito forte a energia do 5. E o 5 no tarô, nos arcanos menores, eu acho que dentre todas as casas, vamos dizer assim, né? É um número bem complicado, normalmente bem conflituoso, bem negativo, é muito negativo. E, curiosamente, tinha essa energia do 5 aqui também. Então, para você ver, eu não dormi ainda. A minha casa, gente, tá empesteada de cheiro de massa, sabe? E eu fiz uma denúncia contra essas pessoas, então elas provavelmente devem estar tampando, já tem uns dias já que tá cheiro de muitas coisas aqui. Então é isso. Bom, eu vou fazer uma leitura aqui que eu estou sentindo de fazer. Na verdade, eles já estão me incomodando para fazer há muito tempo, tá? Não sei do que eles vão falar. Vou tentar ser breve até porque eu não vou ter muita opção, porque aqui agora está um cronômetro aqui contando, tá? E até eu tô pegando realmente essa ideia de que algo realmente está acabando. Eu falei isso em alguma leitura que eu vi uma ampulheta virada de cabeça para baixo, sabe? Como se alguém tivesse virado uma ampulheta de cabeça para baixo. Teve uma outra leitura que eu fiz esses dias que tinha também essa ideia de quando um combustível está acabando, um recurso está acabando, algo assim, tá? Então eu realmente sinto que está aparecendo essa energia. Feliz ano novo, gente. Hoje é o primeiro dia do ano, o verdadeiro ano novo. Ele começou agora, né? Então vamos ver o que eles vão falar. Eu sinto que tem uma mensagem. Hoje eu fiz uma leitura, uma pena que eu não gravei, porque veio uma mensagem muito forte hoje à tarde, né? Que normalmente eu começo a tirar. Enfim, gente, eu nem sempre gravo. Agora que eu tô pegando para registrar, ó, 10 de ouros, 3 de espadas, lá vem. 3 de paus. Vamos ver do que eles vão falar. Salve a força da espiritualidade. É muito forte aqui a energia de Senhor Sete Encruzilhadas. Eu estava trabalhando com ele. E seus sete catatumbas. Então, assim, são. Seus sete catatumbas, gente, ele trabalha com coisas pesadas, é o que eu ia falar. Com coisas pesadas, tá? Não é comum eu sentir a energia dele, não. É um Exu que eu realmente trabalhei poucas vezes com ele. Tá? E até mesmo a primeira experiência que eu tive com os seus sete catatumbas foi realmente uma situação pesada, tá? Uma situação que tinham enviado para mim bem pesada. Então, vamos ver o que eles vão falar. Eu acho que eu vou começar com os oráculos dos animais, gente, que sinceramente, para mim, facilita mais para mim. Eu gosto de trabalhar com essa energia, sabe? Então é isso, gente. Pega o que for para você, às vezes não é para você. Como eu digo, as minhas leituras têm muito. Eu sou de filosofar muito, entende? Então muitas vezes as cartas elas são meros instrumentos aqui para a espiritualidade me guiar em algum tipo de mensagem nesse sentido, sabe? De. Ui, perdão, gente. Bati o pé aqui na câmera. Conscientização. Mas tá vendo, gente? Tudo que acontece na leitura aqui tem a ver, tá? Tudo que acontece na leitura tem a ver.
Então, eu tô sentindo realmente alguém meio atrapalhado, sabe? Assim, eu tô sentindo uma energia de alguém meio atrapalhado, meio desesperado, meio saber o que fazer. Eu vi fugir, alguém querendo fugir. E aí eu não sei se é fugir de uma questão literal, entende? Uma pessoa realmente querendo fugir, ou de uma situação no sentido assim de fugitivo mesmo. Ou sabe, quando você quer se esquivar de uma situação, de uma pessoa, uma coisa assim. Mas eu tô sentindo alguém meio atrapalhado, perdido, sabe? Assim, uma pessoa meio perdida, sem tempo. Sabe quando você tá perdido sem tempo, que você vai colocando tudo dentro da bolsa? Essa é a ideia. E aí você vai derrubando as coisas, e quando você está atrasado, sabe? Essa ideia do atraso, que eu falei do sem tempo. Tem uma coisa aqui de atraso. Tem uma coisa que está atrasada. E isso, sinceramente, eu não sinto que tem nada a ver comigo, gente, porque eu não sinto, eu não estou nessa energia. Eu, inclusive, estou muito, muito calmo e até algo surpreendente. Ó, a ostra, entende? A ostra é essa ideia de algo guardado, reservado, tá? Vamos ver o que eles vão falar aqui. A tarântula, o tubarão. Ó, o tubarão para mim tem essa ideia da ameaça, né? Se você vê um tubarão na água, você vai querer vazar. A baleia, olha, tá vendo? É o que eu falei. São as duas energias que eu falei. É essa energia da calma, né? E do tubarão, que é uma energia de agressividade, né? O tubarão, ele é meio, eu vi insanidade. O tubarão, ele tem essa característica do instinto. É um ser muito instintivo, né? E o tubarão, ele tem uma curiosidade, que eu ouvi isso uma vez, que dizem que os tubarões, na verdade, eles atacam os seres humanos. Os tubarões, eles são guiados pelo sangue. Dizem que os tubarões, quando eles atacam humanos, surfistas, etc e tal, na verdade eles atacam por quê? Porque quando eles veem de baixo para cima uma pessoa na prancha, compreende? Então, para ele, que ele não tem uma visão muito boa. O sentido aguçado do tubarão é o olfato, né? Ele tipo sente o cheiro do sangue a quilômetros. Não sei se é exatamente como nós, gente, né? Mas parece que tem isso. Ó, para mim tem isso. Então ele acha que é uma tartaruga, entende? Ele vê aquela coisa, o casco, né? Como se fosse a prancha fosse o casco e você nadando. Então ele acha que as suas mãos e as pernas são tartarugas. Então, na verdade, ele não ataca exatamente porque ele quer atacar, entende? É uma coisa, tem essa questão da confusão, entende? Então pode ter uma pessoa aqui muito nervosa, desesperada, que ela está sendo um pouco agressiva com pessoas ali ao redor dela, achando que, não sei, tô vendo um negócio, o que que a gente está falando aqui? Quem é a pessoa, a mensagem, alvo da leitura? Lagarto. Aqui é lagarto, mas como ele aqui ele está colorido, né? Então para mim sempre me traz a ideia do camaleão, essa ideia de uma situação que está mudando, fala da adaptabilidade, o jacaré, ó, dois répteis, né? Sangue frio, entende? Dois animais de sangue frio. E aqui atrás caiu o búfalo. Eu vi o búfalo aqui, onde ele tá? Que estranho. Gente, eu vi a carta do búfalo aqui. Olha que coisa. Eu vi o búfalo. Não sei de onde eu tirei isso, mas eu vi a carta do búfalo aqui. Ah, tá aqui. Ah, beleza. O búfalo, a ostra meio que voltou, o lobo e a snake. E olha só, né? Aqui tem a chita, tá vendo? A chita tem essa ideia da pressa que eu falo. Para mim, a chita sempre meio tem a ideia de alguém fugindo. A chita é um dos animais mais rápidos, né, do mundo, mas ela tem essa característica que
para mim, né, sempre me vem na cabeça quando eu vejo essa carta da Chita que assim, beleza, ela tipo dá um bote, né? Você já viu a Chita? Ela quando vê o bicho, ela vai, mas até alguns animais quando eles desviam, ela passa direto e o animal foge, entende? Ela não tem essa ideia do combustível que eu falei. Existe um limite para o ataque, assim, né? Então tem uma coisa, uma situação que meio está mudando e está me trazendo até essa ideia aqui agora olhando para isso, porque eles estão falando que alguém não tem muito mais recursos a não ser observar, entende? Eu sinto isso. Eu sinto que existe uma pessoa que talvez estava aqui muito nessa ideia do tubarão e agora ela já não tem muito recurso mais, entende? Ela está só observando, ela está olhando. Ela pode mais olhar do que fazer alguma coisa, porque talvez foi alguém que fez muito, 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 muito e se esgotou as opções. Está me vindo agora aqui, gente, é uma frase, um trecho de um livro que eu li que eu recomendo que todo mundo leia, inclusive, que é A Arte da Guerra, tá? Que é um livro, é um clássico assim, né? E uma das coisas que eles falam, se fala nesse livro, que é um livro de estratégia de guerra mesmo, tá? Então o que ele fala nesse trecho que tá me vindo? Ó, o cavalo fala de força também. Pode ser até alguma limitação de saúde. O cavalo me traz essa ideia muito da saúde. Então, nesse livro fala que quando você for atacado, né, assim, em resumo, gente, não está escrito literalmente isso, mas fala que quando você, se um exército vier te atacar, por mais que louco que pareça, o que que você deve fazer? Você deve não fazer nada. Que foi, inclusive, no meu caso, se vocês não conhecem, gente, a minha história, tem meu Instagram aí no link, vocês podem olhar mais um pouquinho. Eu vou contar em algum vídeo, mas eu fiquei parado vendo. Por quê? Porque eu não sabia o que estava acontecendo. E eu lembrei dessa frase. Eu voltei até na época a ler esse livro por isso, porque eu lembrei dessa frase. E lá fala, nesse livro, que quando você não conhece o seu inimigo, quando o inimigo te pega de surpresa e você não sabe quem é ele, entende? De onde está vindo, você não deve fazer nada. Por quê? Porque você vai conseguir entender o alcance do ataque dele, quais são as armas que ele tem, o que que ele pode fazer, entendeu? E aí, porque em um determinado momento, os recursos dele vão se esgotar. Inclusive, era uma estratégia também. Tá me vendo essa coisa do recurso dos cercos, né? Os cercos na Idade Média, em Game of Thrones, tem muito essa estratégia. Nas Crônicas de Gelo e Fogo, tem muito essa estratégia também de cerco, que o que que os exércitos faziam? Eles cercavam o castelo, né, o forte, enfim, o local que eles estavam querendo dominar, atacar o reino, enfim, e ficavam ali sem fazer nada. Então, o que que acontecia? Quem estava dentro não podia sair e os recursos iam se esgotando, entendeu? Então, talvez essa seja meio a estratégia, até em alguma situação. Só que eu sinto que, por algum motivo, isso não funcionou, que foi meio a mensagem que veio mais cedo, compreende? Porque o cavalo fala de muita força. O cavalo é um bicho muito forte. O corvo, a zebra, me veio aquela ideia da Deus zebra, né? O cavalo e a zebra, gente, para mim, tem sempre essa ideia eu falo sempre meio do disfarce, da mascaração, né? Porque o cavalo e a zebra ele é meio mais ou menos a mesma coisa, é como se você pegasse um cavalo e pintasse ele de listra, entende? Então me traz essa ideia. O corvo ele é um mensageiro, né? E ele, em Game of Thrones também, ele é meio usado no conceito das que a gente no nosso mundo tem da pomba. Então, os corvos, eles eram usados como os pombos correios. Então ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, trazendo mensagem. Compreende?
Então, tem uma situação aqui, eu ouvi curiosa, entende? Eu não sinto que é uma situação só, eu sinto que existe uma situação mudando e parece que ela está pegando cada pessoa de uma forma diferente, tá? Eu sinto que existem mais pessoas, gente, tomando café aqui. Vou tentar entender o que que eles vão falar aqui. Meio confuso, né? Tá um pouco confuso, porque como eu disse, eu tô pegando muita energia e eu tô pegando essa energia dessa pessoa do cronômetro. Como eu estou aqui meio nervoso, porque eu tô vendo o tempo acabar. Compreende assim? É como se alguém estivesse olhando isso, vendo um cronômetro zerando. Talvez é um recurso financeiro ou algum prazo que essa pessoa tem, mas eu sinto que tem alguém aqui com pressa para fazer algo, tá? 10 de ouros, página de paus. O que que a gente está falando aqui? Eu tô falando dessa coisa de mensagens, entende? Parece essa coisa aqui, ó, do cavalo, sabe? É como se houvessem mensagens indo para lá e para cá sobre um disfarce. É o que eu falei, o camaleão ele muda, né? Tá vendo essa coisa do disfarce mesmo? Então parece que existem mensagens aqui rolando e o corvo, ele tem para mim essa ideia, eu não sei, gente, uma coisa meio não é de submundo, entende? Mas uma coisa meio não oficial, como eu te disse, sabe? Assim, porque a gente normalmente vê essa coisa do pombo, né? O corvo, ele já é um animal que está muito mais ligado aos mistérios, né? Você vê bruxos, essas coisas, né? Em filmes, assim, quando eles querem retratar um ser meio mais sombrio, mais misterioso, etc e tal, se usa os corvos. E os pombos é mais, né, por exemplo, essa ideia da paz, né? E os corvos eles já são mais carnívoros, assim. Os pombos já são mais... Enfim, que tipo de mensagem... O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? A morte. Ó, tô falando... Aqui tem uma... o que eu tava falando do corvo, entende? A morte. A morte fala de algo se acabando. Ó, o dependurado. Tá vendo? Que é essa ideia da inversão. E se a gente tem o 12 na mesa e o 13 está aqui. Agora exatamente está no minuto, faltam 12 minutos. Tá entendendo o que eu estou falando? Veio a carta 12. Então é exatamente essa ideia de um tempo que está se esgotando. Por quê? Porque eu acredito que alguém foi descoberto. Alguém que estava disfarçado, escondido, foi descoberto. Talvez uma pessoa é, Nossa, gente, tá difícil essa leitura. É o que eu tô falando, sabe? Eu tô sentindo muita coisa que eu preciso falar. Tá vindo muita coisa aqui na minha cabeça, muita coisa. Essa ideia da mensagem, muita coisa. Muita mensagem, muita mensagem, muita mensagem. Mas eu não tenho tempo para falar. Eu não sei, gente, se eu vou conseguir. Enfim, eu vou dar o meu melhor aqui. Mas é essa a ideia que eu estou falando. Parece que alguém vai ter que dar o melhor de si para resolver uma situação aqui complicada, tá? Complicada, complicada. O enforcado é uma situação que normalmente você sozinho não consegue resolver. Fala de uma situação que exige um sacrifício, entende? Então eu sinto que aqui não existe uma solução fácil para essa pessoa que está nessa situação, tá? 10 de copas, ó, eu falei que não é uma situação fácil. Aqui dá o 14, então nós temos o 12, o 13 e o 14. O que eu tô sentindo aqui, tem uma pessoa que ela tá meio por mais que ela esteja com pressa, ao mesmo tempo, essa ideia da pressa, do correr, do fugir, por mais que ela esteja com pressa, ela precisa resolver algo, tem muita coisa que ela precisa resolver. Eu vi detalhes, tem muito detalhe, entende? Então, tá me vindo, sabe, uma ideia assim, alguém vai chegar na sua casa, sabe assim, por exemplo?
Você tá lá em casa e aí do nada alguém fala assim: "Olha, eu tô indo aí na sua casa". E aí a sua casa tá toda bagunçada. Aí você pode dar um jeitinho, só que tem muitas coisas, entende? Você precisa arrumar, tipo, ah, beleza, eu vou passar um pano no chão, mas isso tá desarrumado, isso tá desarrumado, e aí você acaba que você meio que paralisa, você não sabe o que fazer. Eu estou sentindo uma pessoa assim, e realmente ela não tem o que fazer. Por quê? Porque aqui eu disse que não existe, ó, tem o 10 de copas. O 10 de copas é aquilo que eu idealizo, emocionalmente eu idealizo. Aqui tem o 10 de espadas com 4 de copas. Então não existe uma resolução fácil. É como se ela olhasse para lá e para cá, sempre vai ter essa ideia aqui, da perda, entende? Do isso não é, essa opção não é boa, entende? Essa opção não é boa, essa opção não é boa. Vai ficar, algo vai ficar pendente aqui, tipo, tem isso, entende? Alguma coisa vai ficar pendente. E isso vai trazer alguma consequência para essa pessoa. Gente, eu tô sentindo esse nervosismo aqui mesmo, real mesmo, entende? Eu acho que é até por isso que aqui não é uma leitura muito. O Ás de Espadas, a Rainha de Copas, Cinco de Copas, a Morte. Ó, o que eu tô falando? Uma pessoa. Muita coisa para resolver. Sete de copas. A morte. E é o que eu falo. A morte, quando ela chega, já era. Entende? Até em filmes, por exemplo. Eu gosto muito de Sandman, né? Sandman trata de assuntos bem profundos, né? A série da Netflix. Que não é só. Enfim. Sandman, a morte. é, que tem a entidade da morte, né? Eles são perpétuos, né? Isso é chamado de são seres, né? São os perpétuos. Então, quando a morte ela vem buscar alguém, ela fala: "Não, mas eu tenho ele que falar com a minha filha, eu tenho que falar com a minha mãe, eu tenho que falar". Ela fala: "Não, querido, tipo, seu tempo acabou", entendeu? Então, o tempo que eu sinto que alguém tinha para resolver uma situação onde seria possível isso aqui, não tem mais, entende? Ela desperdiçou, ela desperdiçou. Desperdiçou. E eu tô sentindo muito em relação a uma outra pessoa. Três de paus, ó, que provavelmente ela vai ter que agora deixar pra trás. Ou uma pessoa ou algo, entende? Ó, 14 de novo. Eu embaralhei, voltei, viu? Ó, tem o 12, eu não falei, tinha o 12 e o 13 no fundo, o 14 na mesa. Desmembrado aqui, enfim. Eu nem costumo contar assim, mas veio o 14. Então, existe uma progressão aqui. Tá? O imperador, sete de ouros, tem algum tipo de resultado. A temperança, ela fala de paciência, entendeu? Então, eu acho que alguém tentou, o imperador, ele tem uma ideia de, assim, as coisas do meu jeito. Essa ideia aqui, ó, o quatro de copas. Tipo, eu não aceito, mano. Eu não aceito que isso não vai ser do meu jeito. Então, acho que alguém perdeu tanto tempo aqui numa coisa de ego, sabe? Assim, de medir força. Ficou levando a algo meio. O imperador muitas vezes ele tem uma coisa, esse excesso de confiar no poder, no status, sabe assim? Porque o imperador é imperador, ele manda em tudo, né? Eu não sei, gente, se o conceito é exatamente esse, porque eu até estava pensando esses dias, eu sempre entendo assim, quando se fala de império, né? Porque, por exemplo, o Império Romano, para mim, o imperador me traz, porque tem rei e tem imperador. O imperador, para mim, é assim, eu tenho, tipo o Império Romano, então existem vários reinos, tipo o presidente, para mim, o imperador estaria para o presidente e os reis para os governadores, compreende assim? Então, o imperador para mim é o cara que manda em pessoas que mandam e que essas pessoas mandem outro, entende? Mas ele é o cara. Então, talvez essa ideia fez com que esse cara aqui perdesse muito tempo nessa ilusão de poder, de controle, entende? Talvez por alguma coisa, não necessariamente dinheiro, nem nesse sentido de política, etc e tal, mas algo que na cabeça dele confere poder para ele. Ó, sete de paus. O que que vocês querem? Qual é a mensagem que vocês querem dizer para aqui? Eu sinto que eles querem dizer que uma situação está se acabando. Que situação é essa que está se acabando? Que situação é essa que está se acabando?
Que situação é essa que está se acabando? Ó, vou em cima do 4 de copas. Nem eu vi. 8 de paus. Movimentação. Tá vendo o que eu falei? Essa ideia da fugir. Ela já não tem muito mais tempo para. Não, uma situação aqui não vai andar como ela espera. Aqui foi muita força. Muita coisa aqui. Muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. 8 de paus. E por incrível, por mais contraditório que pareça, o que está mudando é justamente isso. Tudo que ela fez deixou ela assim. É esse monte de coisa aqui que deixou ela assim, dependurada, sem opção. É a ideia que eu comecei falando aqui da arte da guerra. Foi aqui, gente, porque eu comecei a gravar. Tá vendo a confusão? Confusão. Que é o que eu falei. Então, assim, se eu tenho muitas possibilidades de estratégia. Se eu uso todas de uma vez, confiando em algum tipo de soberania de que isso aí é meu e acabou porque eu sou o cara, não é verdade? Então, acaba sendo uma burrice, é o que eu vivo falando da estratégia versus a força. Que a inteligência, gente, ela vence a força, isso é uma coisa inegável. Por que disso? Porque se você usar tudo que você tem, o que que você usa depois? Se tudo isso não der certo, o que que você vai usar? Entendeu? Você já mostrou todas as suas armas, você já fez tudo. Então, muitas vezes é melhor você, é, né? É a história da tartaruga e do coelho. Eu comecei falando da tartaruga, né? Para mim tá vindo essa história. É a história da tartaruga e do coelho. Então aqui tem uma situação bem, bem pesada de que eu tô vendo a roda aqui na minha tela. Então, e tem o 10 aqui, né? Então, eu tô vendo uma situação muito difícil, muito parada, de tédio, de assim, mano, nada tá mudando, nada tá acontecendo, mas, ó, 3:13. Mas vai acabar, muito rápido. Isso aqui tá muito rápido, gente, tá muito cedo. É muito cedo, não. Ó, falei muito cedo. Muito em breve. Uma situação aqui, ela vai se transformar completamente. E vai se transformar porque existe um processo de transformação dos dois lados. Existe uma pessoa que tinha muita força enfraquecendo. Literalmente, eu sinto aqui. Eu sinto uma coisa de saúde. Eu sinto que alguém está literalmente enfraquecendo, se pá. Não sei, gente. Teve uma leitura que eu fiz que ela foi bem pesada, inclusive. E não sei se tem a ver com isso, tá? Mas eu sinto que realmente existe um tempo acabando e eu sinto que a mensagem mais direta possível aqui seria essa: Ás de paus, rei de espadas. O rei de espadas é o último naipe da espada. Fala de uma decisão, fala de uma vitória, inclusive. Vitória. Quatro de paus. Número 4 muito forte. Rainha de paus. Eu sinto realmente, ó, 6 de copas. Eu sinto realmente aqui uma pessoa que estava agindo de uma forma autoritária. Essa pessoa está perdendo a força, porque todos os recursos dela acabaram. E agora e eu sinto que até para fugir também, para sair dessa situação, ela também tem poucos recursos. Ela já entendeu que algo ou ela vai ter que deixar para trás, ou assim sem consequências, entende? Ela pode fugir, mas assim, ela pode sair de uma situação, mas a forma que hoje resta para ela sair vai trazer também algum tipo de prejuízo. Vamos supor, gente, mesmo que no meu contexto, uma pessoa que seja uma pessoa criminosa e ela vai fugir de um lugar, ela vai deixar evidência, coisas vão ligar a ela, tá? E por mais que pareça que isso não está acontecendo, porque o dependurado com 4 de copas é uma ideia de que nada vai acontecer e nada vai mudar, mas aqui vai e vai ser. Ó, 6 de copa com a torre, entende? Algo repentino,
do nada, do dia para a noite, de uma hora para outra, isso vai mudar e as coisas vão ficar equilibradas novamente. O eremita, tá vendo? O número 9 é o fim de um aprendizado, é um aprendizado concluído. Aqui uma missão, ó, 9 de paus, tá vendo? Que também fala dessa ideia de conclusão, 7 de ouro, 6 de copas, é isso, tá? Aqui tem a conclusão